Lembrando que o pastor Carlos Ribas já está conosco aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Voz FM. E você que está ligado conosco, quem sabe você não ouviu o programa de ontem. Daqui a pouquinho, o pastor Carlos, ele vai estar falando um pouco aqui do canal de YouTube que ele tem, onde ele posta todos essas informações que ele deu que ele postou, né? Todas as informações que ele deu ontem aqui no programa de ontem. E também o programa de hoje, ele está gravando aqui, também vai postar no seu canal de YouTube. Então você não vai ficar de fora não, viu? Você vai ficar bem informado através aqui da pessoa do pastor Carlos Ribas. E o tema de hoje, aqui, sugerido até mesmo pelo pastor Carlos, é sobre espiritismo. Ele vai falar um pouquinho sobre o espiritismo hoje. E vai ser muito interessante. Então você que está ligado com a gente, você que conhece alguém que é espírita, ou você que conhece alguém que está começando a participar dessa religião, convide eles para ouvir o programa de hoje, porque vai ser muito interessante. Pastor Carlos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastora Daniela e todo mundo que nos ouve, né, pela rádio e também pela internet, e os que estão nos assistindo pelo canal do YouTube, porque, como a senhora mesmo já fez a menção, nós estamos gravando o vídeo e o áudio. Então, no YouTube vocês vão poder nos ver e ver aqui a estrutura da rádio e como nós estamos gravando esse programa ao vivo, que está sendo realmente uma bênção. Com certeza. E o tema de hoje, pastor Carlos, como eu disse aqui, e eu acredito que já teve muita gente que fez ligação já nessa tarde para os seus amigos, é sobre o espiritismo, né? Que hoje o espiritismo ele tem crescido muito. E antigamente as pessoas, era difícil, como é que eu posso te dizer? As pessoas, era difícil expor essa crença, né? Era mais oculta. Era mais oculta. Hoje em dia... Mais recatado, eu não né? sei na sua cidade, mas aqui, às vezes eu tô fazendo caminhada, o pessoal tá lá com as suas camisetas. Eu sou espírita, né? Eu não sei, acho que eles andaram fazendo algum tipo de movimento agora por esses dias aí, na nossa cidade. Mas eu achei interessante, porque eu via muita gente assim com camiseta, expondo ali a sua religião. Eu sou espírita. Então, antigamente não ouvia-se muito falar dessas coisas. E hoje o espiritismo tá crescendo muito no Brasil. Lá em Salvador eu estava andando no shopping da Barra e cruzei com um jovem que estava com uma camiseta escrito Exu é Deus. E aquilo me Imagina. Não chegou a me assustar, porque realmente não me assusta, mas me impressionou, porque eles estão saindo das quatro paredes dos terreiros e estão demonstrando a sua fé. Como eu falo, o Brasil ele é um país que deveria ser democrático, porém não é. Então ele se tornou um país das minorias. Se dá bastante valor à minoria. Então hoje as minorias estão se sentindo encorajadas em fazer grandes movimentos com até o apoio de organizações não governamentais e até apoio do governo. Então vai ser comum nos próximos anos que apareça bastante, né, que dê bastante vulto isso, dessas tantas religiões que, por mais que sejam aclamadas como as religiões brasileiras, o espiritismo não é uma religião brasileira. O Brasil é um país cristão, ele teve fundamentação cristã. E vale lembrar, não entra no tema isso, mas vale lembrar que até 1985 o Brasil era Estado cristão. O Brasil era considerado um governo cristão. E os protestantes, nós, os evangélicos, a bancada protestante, que exigiu que o Brasil se tornasse Estado laico. Então, após o fim do regime militar, com as diretas já, e a Constituição Federal, que foi escrita em 85, depois foi outorgada em 88, o Brasil se tornou Estado laico. O que é o Estado laico? O Estado laico não é Estado ateu. O Estado laico é um Estado que não pende para religião nenhuma. Por isso que antigamente, nós que nascemos em pleno regime militar, eu nasci na época do general Ernesto Geisel e outros, enfim, antes de mim, que nasceram nessa época de regime militar, eram obrigados a ter o ensino religioso católico nas escolas, os colégios tinham símbolos católicos e tal. Com as diretas já e o fim do regime militar, o Brasil se tornou Estado laico. Então, a partir daí se deu direito a se cultuar sem a interferência do Estado a qualquer religião. Não que o Brasil não pudesse fazer isso, mas a partir daí se tornou uma lei que o Brasil tem esse Estado laico que não vai pender para uma religião. Então hoje o governo brasileiro não pode mais, por exemplo, dar um terreno para a Igreja Católica construir uma igreja. Não pode. Se algum político fizer isso, ele vai ter que responder por si, ou então vai ter que dar um terreno para todas as igrejas, todas as religiões.
Então é assim que funciona hoje. Claro que nós sabemos que não é... Lógico. Não funciona tão bem como a lei prevê, mas seria isso o Estado laico, né? Não tem mais tendência religiosa, não pende mais para uma religião. Em relação ao espiritismo, eu venho de uma linhagem espírita, né? Eu venho de uma linhagem de satanistas que são a alta magia, não está no espiritismo propriamente dito. O espiritismo ele é a baixa magia, e dentro do espiritismo existem também algumas escalas, né? Baixo espiritismo, alto espiritismo, espiritismo científico, enfim. Mas a minha família, a parte do meu avô, minha avó, todos eles eram espíritas. O meu avô, ele era pai de santo, da quimbanda, tinha centros de quimbanda, então ele operava nessa área do espiritismo. Por isso que eu conheço bem por dentro, né? Participei muito disso, e ao conhecer Jesus com 19, 20 anos, acabei vendo o tamanho da mentira. Antes de nós entrarmos no assunto em si, eu já quero dizer de antemão o seguinte: eu nunca saí, eu não saí do satanismo para o cristianismo por decepções que eu tive ou por nada disso. Não foi por nada disso. Porque fali, não tinha dinheiro. Não, nada disso. Eu saí porque eu conhecia a verdade. E quando você vive uma mentira, chega uma hora que o ser humano pensante, o ser humano intelectualizado, ele começa a perceber que a mentira não é mais suficiente para alimentar o seu intelecto. Então ele começa a buscar a verdade. E a verdade, ela vai aparecer mais cedo ou mais tarde na vida de alguém que queira a verdade. O problema é que as pessoas que permanecem na mentira, eles não querem a verdade. Eles estão muito confortáveis com aquilo que eles têm. Ontem, nós fomos fazer uma visita na casa de uma irmã, não vou, né, mencionar o teor da visita, mas ela falou algo que realmente me impressionou. Ela disse que quando ela ia no espiritismo, ela perguntava para o pai de santo: isso é de Deus? Porque ela tinha medo que não fosse de Deus. Que o pai de santo lhe dizia: não, é de Deus. Iludindo, né? Iludindo, mentindo ela. Até que ela percebeu que aquilo não era de Deus por si só. Ela não era evangélica, não era nada. Percebeu que aquilo não era de Deus por si só e resolveu não ir mais. O que o pai de santo fez? Se você não vir mais, você está amaldiçoada. Esses espíritos vão te perseguir, vão te incomodar a vida inteira. É uma ameaça, né? Claro, porque eles... Para aprisionar. Exatamente. É uma forma que eles usam justamente para aprisionar essas vidas, porque eles ficam com medo, pastor. E acabam se entregando a uma coisa que eles não querem. Essa é a verdade. Acabam passando por esse... Foi o que aconteceu com essa irmã. Mas graças a Deus, você viu o que ela disse, né? É. Que graças a Deus que ela chegou em casa e a mãe dela... Se desfez de todos os objetos, jogou fora. E aí quando ela contou para a mãe dela, né, sobre essa questão, a mãe dela falou assim: olha, se isso é de Deus, eu não sei, mas você, minha filha, é de Deus. E essa palavra mudou ela. Mudou a mentalidade O entendimento dela. Ela decidiu não ir mais, não é? E agora eu tenho, ao longo desses anos... debatido muito esse assunto com muitas pessoas. Na região do Nordeste do Brasil, principalmente ali em Salvador, na Bahia. Eu vou muito para Salvador. Meus queridos amados irmãos de Salvador, Deus abençoe vocês. Inclusive, tenho que mandar um abraço pro pessoal do Facebook, do WhatsApp, do Ministério Carlos Ribas, que estão nos ouvindo. E vocês que estão assistindo a gravação do vídeo também, que têm seguido o meu ministério, tem sido amparo. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, tá bom? Cristiano, todo o pessoal que está lá nessa hora, eles ficam no WhatsApp mandando mensagem, assistam, ouçam. Obrigado mesmo pelo apoio de vocês. Eu oro muito por vocês mesmo, de verdade. Então, em Salvador, normalmente você está numa igreja pregando a palavra que tem muitos ex-espíritas e espíritas atuantes. É muito comum lá. Eles têm essa abertura de ir às igrejas. E algo muito interessante que tem acontecido na Bahia é uma conversão massiva do espiritismo, do candomblé, da umbanda, da quimbanda, para as igrejas evangélicas. Há muita conversão. A Bahia hoje é um estado lavado com o sangue de Jesus. Nós fomos pregar numa cidade chamada Cachoeira, que foi considerada a capital da macumba no Brasil. Lá tinha os maiores e mais terríveis centros de umbanda e quimbanda. Eu falando com o pastor Jair, que é o pastor de lá da Igreja Batista, só na região da igreja dele tinha 27 centros de quimbanda. É muita coisa, não dá para imaginar. Uma cidade pequena de 5 mil habitantes. Quer dizer, é muita coisa. Os pais de santo, eles davam um toque de recolher na cidade. Como traficantes do morro no Rio de Janeiro, eles diziam: a partir das 10 horas ninguém mais pode sair de casa. Porque era o horário que eles pegavam os bodes, os cabritos, e levavam nos cemitérios para sacrificar aos demônios. Então, era uma cidade muito pesada. Pastor nenhum queria fazer a obra lá, porque era retalhado, era atacado. E eles tinham medo de ser... E não só a opressão espiritual, mas também ataques físicos, ameaças de morte e tudo mais.
Hoje, a cidade foi tomada pelo Evangelho de Cristo. Homens corajosos entraram naquela cidade e tomaram a cidade para Cristo. As famílias foram restauradas. Hoje, resta lá 3 ou 4 centros de Umbanda e Quimbanda, das duas vertentes juntas, e muitas igrejas evangélicas. Então, é muito bacana pregar lá, porque você tem mais de 80% dos crentes são ex-espíritas. E eles contam como que foram enganados tantos anos pelos demônios, que se passavam por espíritos iluminados, se passavam por guias, por orixás, e eles descobriram que eram demônios. E todos eles, 100% dos testemunhos, 100%, todos eles que saíram do espiritismo, sofreram ameaças dos pais de santo e dos demônios. Aí eu pergunto, se isso é de Deus, quando você sai, por que você sofre ameaça? Por que você sofre retaliação? Por que você sofre privações? Entendeu? Porque, por exemplo, eu sou pastor evangélico, não é? Há 13 anos, convertido há 20. Se alguém sair da minha igreja, jamais eu vou ameaçá-lo, jamais eu vou dizer, eu vou orientá-lo, é claro que eu vou orientá-lo. É claro que eu vou dizer, meu filho, cuidado, olha, você está entrando no engano. Ou se for para outra igreja, não. Se está indo para outra igreja, amém. Porque é o reino de Deus. Mas está se desviando, como nós evangélicos chamamos, eu vou orientá-lo, eu vou dizer, meu filho, cuidado, olha o que você está fazendo, olha com quem você está andando, eu vou orientar, mas não vou parar de orar pelo bem daquela pessoa. E se daqui 1 ano, 2, aquela pessoa cruzar comigo na rua, eu vou cumprimentá-lo, eu vou abraçá-lo, eu vou dizer que eu sinto saudades. Muitos casos de pessoas que não foram mais à igreja, que ainda frequentam a minha casa, que ainda conversam com a gente. Agora, sai do centro de Umbanda para ver se o pai de santo não vai te amaldiçoar, te jogar demônio e vai te odiar. Porque é um domínio maligno. E a Bíblia fala que reino dividido não prospera. Eles são um reino que não prospera por causa disso. Não são unidos, são divididos. Eles são malignos e são mentirosos. Eles enganam as pessoas. Por isso que, quando se fala do tema espiritismo, seja do kardecismo, seja da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, de qualquer um deles, eu tenho uma experiência pessoal para falar. Eu não quero aqui falar de pessoas. Eu quero aqui falar de filosofia. As pessoas que estão lá dentro têm todo o meu amor e o meu respeito. Eu os respeito. Tem pessoas na Bahia que chamam os pais de santo de pais de chiqueiro. E eu os repreendo. Eu digo, não fale assim. Porque são seres humanos criados por Deus que precisam voltar a Deus. Então que estão sendo enganados, totalmente que estão vivendo um engano. Estão vivendo um engano. Então eu posso falar pela experiência de vida que tenho que realmente eles estão vivendo um engano. Inclusive, pastor, ontem a gente estava dando uma volta, né? E a gente viu muitos rituais em uma rua que nós fomos. Fui dar uma volta com ele aqui na cidade. E eles mesmos presenciaram rituais em algumas encruzilhadas aqui de Foz do Iguaçu. E ali a gente estava comentando, né? Porque a igreja evangélica ela é muito perseguida. A gente não pode fazer nada que já estão nos perseguindo. É uma coisa incrível. Sim, é verdade. Né? Agora eles fazem rituais nas ruas, fazem sacrifícios, né? Coisas tão horrendas. E ninguém faz nada contra eles. Você não vê a polícia. E é contra a lei isso, fazer inclusive. isso. E é contra a lei. É Fala contra um a lei. pouquinho sobre isso, pastor. O que acontece? Pelo Estado ser laico, qualquer manifestação de culto religioso, ele precisa de uma autorização. Então, vamos para nós evangélicos. Eu quero fazer um culto na rua. Eu preciso de uma autorização. Vou dar um exemplo da minha igreja. Alguns jovens missionários vieram passar não eram jovens missionários. Jovens crentes vieram para nossa igreja, do Rio de Janeiro, do Mato Grosso do Sul, de alguns estados, para passar 1 mês, 2 meses conosco para aprender teologia, aprender missões, aprender um treinamento mesmo, pastoral. E aí eles foram para as ruas fazer uma espécie de evangelização chamado Press Match, que eles vão nas casas e pedem licença, as pessoas permitem que eles conversem, senão não. Ninguém entra na casa de ninguém sem permissão, isso é óbvio. Claro. Você não vai deixar alguém que você não conhece entrar, não é sem a sua permissão. E aí eles faziam perguntas, quantas pessoas moram aqui? Tem desemprego? Vocês estão desempregados? Precisam de alguma ajuda? Para que a assistência social da igreja pudesse atendê-los. E aí pediam se a pessoa queria que orasse. Uma das pessoas, alguém que, não sei se foi uma pessoa que atendeu eles ou que não permitiu que eles entrassem na casa, ligou para a polícia e denunciou, dizendo que tinham pessoas que estavam querendo entrar nas casas com medo de roubo e sequestro. Imagina, uma cidade nossa que é uma cidade interior. A polícia veio e parou eles na rua e disse, não, vocês não podem fazer isso, vocês precisam de permissão. Vocês têm que ter um alvará para fazer isso, uma permissão. Aí nós fizemos a permissão, eles continuaram o trabalho deles. Mesma coisa o macumbeiro, que nós chamamos de macumbeiro por causa da macumba, do trabalho de magia.
Para ele fazer um trabalho de umbanda, quimbanda, numa encruzilhada em via pública, ele precisa ir na prefeitura e pegar uma autorização. É contra a lei fazer qualquer tipo de rito religioso em via pública sem a devida autorização. Se eu for botar uma caixinha de som na esquina do centro da cidade, pegar um violão, um microfone, querer cantar hinos e falar de Jesus, eu preciso de uma autorização da prefeitura. Eu não posso fazer isso. E ainda assim eu não estou sujando nada. Eu não estou imundiçando aquele lugar. Não está criando baratas, não está criando ratos, vermes, por causa do sangue do sacrifício, por causa da comida apodrecida, por causa do animal morto. Mas eles fazem isso. Então, o que eu oriento é o seguinte: se você vê alguém fazendo aquele ritual, pare e ligue para a polícia. A polícia tem que vir ao local e você, o denunciante, ele tem o poder, isso é lei, ele tem o poder de falar para a autoridade policial que se ele não autuar aquela pessoa que está fazendo o ritual em via pública, o policial pode sofrer por prevaricação, que é ter o conhecimento da lei e não executar a lei. Isso é prevaricação. Então, sob julgo de prevaricação, você pode denunciar o policial que não atender ao chamado na hora que está fazendo um ritual. Da mesma forma que se uma igreja evangélica estiver com um som muito alto, incomodando o vizinho tem todo o direito de ligar para a prefeitura ou para a polícia e pedir que abaixe o som, tem todo o direito. Por isso que nós, pastores evangélicos, temos que ter muito cuidado com o tratamento acústico, com a qualidade do equipamento, para não importunar os vizinhos, porque o objetivo da igreja é abençoar e não ficar amaldiçoando. E vamos ser sinceros, nós somos crentes, nós não podemos ser tapados, né? Não podemos ser cegos. Não tem coisa pior para um vizinho que não é crente morar do lado de uma igreja e não poder assistir um jornal porque tá uma barulheira terrível na igreja ao lado. Ainda mais uma igreja que ele não professa a mesma fé. Então nós temos que ter esse cuidado. Da mesma forma, nós também exigimos que qualquer tipo de ritual deva ser regulamentado. Qualquer tipo. E aí eu estava numa cidade que o comandante era uma cidade muito pequena, o comandante da polícia era meio que o xerife da cidade e era do espiritismo, então ele não dava voz aos crentes. O que eu falei, dei a ideia pro pastor? Faça o seguinte: comece a comprar azeite, mais 5 litros, 10 litros, 15 litros, 50 litros. E comece a despejar 30 litros de azeite na esquina da cidade. Na calçada, na rua. Despeje. Ato profético, estamos ungindo a cidade. E a hora que alguém vier reclamar, você fala: por que o macumbeiro pode botar uma galinha morta na esquina, farofa, pode botar vela e sujar a esquina, e eu não posso botar azeite? É a mesma coisa. Debaixo da mesma lei. Se ele pode, eu também posso. Então, já que eles vão sujar, nós vamos sujar com óleo. Eles começaram. Compraram azeite, começaram 30 litros de azeite na esquina. Na outra esquina, 30 litros de azeite. Até que uma hora eles tiveram que entrar num consenso. Ninguém mais suja a cidade porque a população não está mais aguentando. Porque a lei é a lei. E sem contar que essa questão desse ato profético de ungir toda a cidade vai abençoar a cidade. Muito. Na esquina Viu? de Tanto baixo, funcionou que os macumbeiros naquela cidade pararam de fazer os trabalhos. Opa! Na esquina de baixo da minha casa, só pra testificar aqui, todo dia tinha um acidente. Todo dia tinha um acidente. Aí nós fizemos uma campanha 7 sábados pela cidade de Foz do Iguaçu, a nossa igreja. Fez 7 vigílias pela cidade, 7 vigílias de oração. E uma dessas vigílias, eu fui escalada para interceder pela cidade e eu orei. Eu falei: Deus, lá na rua de baixo da minha casa, sempre tem um demônio que fica provocando acidente lá. Sim. Inclusive, o filho do nosso pastor quase morreu em um acidente lá, nessa mesma esquina. O cara bateu violentamente e foi a mão de Deus que livrou. E eu orei, eu falei: Deus, em nome de Jesus. Depois nós passamos lá e colocamos o óleo lá na esquina. Pra glória de Deus, não a glória do homem. Uhum. Porque enquanto você não coloca Deus no negócio, como é que ele vai agir? Quando você coloca Deus no negócio, ele age, pronto, acabou. Coloca o demônio por terra. Nunca mais teve acidente. Então isso acontece. Eu não tenho dúvida, viu, pastor? Aquela avenida, se a igreja, os pastores, tivesse coragem, começasse a orar e ungir aquele local, esses demônios não iam mais atuar naquele. Você viu quanto? Sim. Você viu? Durante o dia? Sim. Você viu aqueles tecidos enrolados lá na esquina, os rituais feitos? Então, é um abuso, na verdade. Pra você ver o quanto que eles são usados, ritual pra né? Exu. Pra Exu. Tecidos vermelhos e pretos, era ritual pra Exu. Ritual pra demônios de morte, ou seja, são rituais pesados que estão sendo feitos lá aos olhos de todos que passam. E eu, que sou um pastor de uma outra cidade, que estou visitando Foz do Iguaçu, fiquei escandalizado, porque se fosse na minha cidade, não tinha nada lá. Eu orava, cancelava. Porque como é que funciona? Talvez algum ouvinte esteja perguntando: pastor, eu quero fazer isso, mas eu tenho medo. Eu tenho medo. Ontem um rapaz de Minas Gerais me mandou uma mensagem no WhatsApp, ele estava ouvindo,
acho que é Elvis o nome dele, tomara que ele esteja ouvindo ou assistindo o vídeo, dizendo que foi orar no monte. Quando chegou no monte, é uma macumba feita no monte, onde os crentes oram. E ele olhou a macumba e tinha um papel dentro, ele catou o papel e leu o nome de uma pessoa. E ele falou, pastor, eu orei, desfiz a macumba, peguei o papel e orei por essa pessoa. Eu fiz certo ou fiz errado? Você fez certo. Claro, com Você fez certíssimo. Porque como que funciona? Vamos por partes. O trabalho de magia negra, ou o trabalho ritualístico da magia, enfim, seja qual ele for, ele é um trabalho religioso, porém ele tem uma ligação física. É o que a Bíblia diz, que o que nós ligamos na terra liga no mundo espiritual. A macumba é isso, ele liga na terra com a oferenda algo no mundo espiritual. Ele atrai o favor das entidades, que nós chamamos de demônios. Então, você ora ali, cancela pelo poder do nome de Jesus, você ora, eu cancelo isso em nome de Jesus, eu rasgo o pagamento agora, eu cancelo, anulo esse pagamento em nome de Jesus, você cancelou no mundo espiritual. A partir daquele momento, só são os objetos que estão ali. A farofa, o copo, a champanhe, o que for. Aí você pode com a sua mão mesmo pegar, e aí tem espíritos que dizem, não toque, senão o mal vai pegar em você. Meu filho, se você soubesse quantos trabalhos de magia eu já desfiz na minha vida, e nunca o mal nenhum pegou em mim, sabe por quê? Porque o demônio que mente para os espíritas, que é grande coisa, não é nada contra um crente. Lá no terreiro, ele é o cacique. Lá no terreiro, ele é o Exu Caveira, ele é o Sete Facada. Lá ele manda. Mas quando chega numa igreja, ele cai ajoelhado e chorando igual uma menininha. Porque diante do nome de Jesus, demônio nenhum tem poder. Então o crente não precisa ter medo de desfazer macumba, porque o demônio não é nada perto do poder do nome de Jesus. O demônio pode ser alguma coisa lá no terreiro, lá onde ele manda. Mas na igreja, ele é uma menininha chorando, porque não tem poder e autoridade diante do nome de Jesus. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem sabe tem pessoas nos ouvindo e com essa dúvida. Por exemplo, se tem alguém nos ouvindo nessa tarde, que na rua da sua casa tem um terreiro de macumba, né? Quem sabe a sua família é perturbada por aquilo, porque quando chega a hora dos tabaques, lá ninguém merece, né? É um barulheiro aqui, né? Liga pra polícia, primeira coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Se tiver algum crente nos ouvindo nessa tarde, eles têm autoridade espiritual para começar a mandar esse demônio embora? Deus, eu não quero mais terreiro aqui. Começar a passar óleo na rua, essas coisas todas. Como é que funciona? Vamos pelas duas partes. Primeira parte, como cidadão, eles têm direito de ligar pra polícia e reclamar do barulho. Assim como eles reclamam do barulho da igreja. É a mesma lei, nós estamos debaixo da mesma lei. Bem. Então liga pra polícia e fala, olha, tem um terreiro de macumba perto da minha casa, estão batendo tabaco, estão gritando, eu tenho criança pequena, tá assustado em casa, eu exijo que vocês venham aqui e mandem eles baixar o volume. Primeira coisa. E você vai ficar na porta da sua casa, não tenha medo. Porque a polícia, ela tem a obrigação de atender a lei. Polícia não pode ser tendenciosa por religião. Então tem obrigação. Se não veio, liga de novo. Ó, eu moro na frente de uma igreja católica. Os católicos, graças a Deus, não incomodam ninguém. É um povo ordeiro, tranquilo, não incomoda ninguém. Na verdade, só me incomodam quando eles fazem festa, que eles fazem uma churrascada lá, que o cheiro da comida, pelo amor de Deus. Agora, fora isso, não incomoda ninguém. Mas uma noite, eu tava viajando e minha esposa viu que acenderam a luz da igreja católica de madrugada e apagaram de novo. Acenderam e apagaram de novo. E ela pensou, estão roubando a igreja. E ela é pastora, nós somos evangélicos. O que ela fez? Ligou pra polícia. Falou, estão assaltando a igreja católica, corre aqui. A polícia foi lá e prendeu o bandido. Tadinho, depois eu trabalhava nessa época com terapia comportamental no método APAC, no presídio. Eu acabei dando terapia para esse senhorzinho que roubou. E eu falei, o senhor sabe quem que denunciou? Foi minha mulher, viu? O senhor tá preso por nossa culpa. Olha só. E acabei dando terapia para ele. O seu Moacir. O seu Moacir não deve estar ouvindo, mas se o seu Moacir estiver ouvindo, ele já tá livre, já tá em liberdade. Um senhorzinho querido. Uma benção mesmo, seu senhorzinho. Foi roubar porque tinha que comer, queria comer e acabou roubando a igreja. Logo a igreja, né? Ele pegou um cálice do padre de fazer a Eucaristia lá, o ritual da... Eu não sei como é que é, eu nunca fui católico, mas tem o ritual lá da hóstia e tal, que é douradinho. Ele achou que era de ouro, foi roubar o cálice pra vender, tadinho. E era só um metal mesmo, dourado. Enfim, mas a gente fez isso por quê? Porque não é uma questão de eu sou crente, você é católico. É uma questão de cuidado com a vizinhança, pelo amor de Deus. Não é? Já entrei em terreiros de Umbanda, Quimbanda. Já dormi na casa de uma senhora que era mãe de santo. Porque fui pregar numa cidade que, infelizmente, não posso nem falar que é pastor isso, mas o irmão que me levou sumiu. Me deixou dando um seminário, pegou todo o dinheiro do seminário, pegou a minha passagem, sumiu, me deixou na rua. E aí os pastores também foram embora, ninguém queria dar pose, ninguém queria se responsabilizar. Bomba, né? Da bomba, do problema. E uma mãe de santo estava me assistindo no meu seminário de libertação e disse, olha, eu tenho um quartinho, se o senhor quiser, o senhor pode dormir lá. E eu fui.
e dormi na casa deles, comi da comida deles, orei com ela, orei com o marido, os dois aceitaram a Jesus. A casa deles virou uma cela de uma igreja, virou uma igreja depois. 5 anos depois eu voltei naquela cidade, pregar numa igreja, uma moça chamada Mila, deve tá me assistindo, foi nesse culto numa igreja grande, ela já era crente, e me conheceu lá nessa mesma cidade. Hoje a Mila está no Brasil hoje, mas mora na Espanha, é nossa missionária da nossa igreja, enfim. Quer dizer, olha o que Deus fez, pelo simples fato de eu aceitar dormir na casa de uma mãe de santo. Coisa Então, linda. Deus mudou a história de muita gente, mas porque eu respeito essas pessoas, eu amo. A minha avó era mãe de santo, era satanista, mas ela também, a religião dela, humanamente conhecida, pública, ela era mãe de santo. O meu avô era pai de santo, quer dizer, eu respeito esse povo. Por amar tanto esse povo é que eu ensino contra isso, para que eles saiam do engano. Se você não ama a pessoa, você quer que ele morra e vá para o inferno, que ele vá. A questão é amar a pessoa, não amar as práticas. Exatamente. Né? Por eu amar esse povo, eu quero que eles saibam que eles estão sendo enganados. Tomara que Deus queira, que Deus permita, que estejam espíritas nos ouvindo agora, da Umbanda, da Quimbanda, do Kardecismo, do Candomblé, estejam nos assistindo no vídeo no YouTube, porque é necessário que vocês abram os olhos. Eu falei ontem e vou falar de novo, faça um teste. Quando você estiver indo para o centro, ore em nome de Jesus, mais ou menos assim: Senhor Jesus, eu estou indo no centro, onde eu participo da Umbanda, ou da Quimbanda, ou do Candomblé, ou do Espiritismo, Kardecismo, Mesa Branca, Conscienciologia, o nome que você usa, não importa. Ore antes em nome de Jesus e diga: em nome de Jesus. Se isso é de Deus, vai dar tudo certo. Agora, se não é de Deus, Senhor Jesus, eu autorizo ao Senhor fechar o meu corpo e não deixar nenhuma entidade que tocar em mim. Eu autorizo o Espírito Santo a me bloquear, me travar, porque eu não quero ser usado por demônios. Faça a oração e vá para o centro para ver o que vai acontecer. Eles vão inventar um monte de mentiras. Eles vão dizer que não tem, que o santo hoje não quis descer. Eu acho que o santo estava com dor de cabeça, sei lá, torceu o pé. Tava com desarranjo. Desarranjo. Eles vão inventar uma mentira e não vai acontecer nada. Vão dizer que tem alguma coisa na sua cabeça ainda aqui por trás, como se fosse uma luz muito forte. Sabe por quê? Porque isso se chama Espírito Santo de Deus. Eles chamam de outros nomes. Eu vou te dizer o que é. É o Espírito Santo de Deus. Então, você que é espírita, faça isso. A palavra de Deus diz, pastora Daniela, em João 8:32. João, capítulo 8, verso 32. O capítulo é aquela letra maiorzinha na sua Bíblia e o versículo é a menorzinha. A maior é 8, o menorzinho 32, no livro de João. Pode ser Bíblia católica, qual for. Diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. Quando você conhece a verdade te liberta. E em Romanos, no livro de Romanos, para frente de João, tem Atos, tem Romanos. No capítulo 10, a letra maiorzinho 10, no verso 13, a letra menorzinho 13, diz assim: todo aquele que clamar é bradar, falar alto, o nome de Jesus será salvo. Na hora que você estiver no centro, em qualquer lugar, sua vida estiver amarrada, com problemas, com dificuldade, e na sua casa, sem ninguém perto, clame o nome de Jesus. Diga: Jesus, me ajude. Jesus Cristo, me ajude. Porque o Senhor é fiel para vir sobre a sua vida e te ajudar. Eu me livrei do engano do satanismo sozinho, num quarto de hotel, clamando o nome de Jesus. Você também vai conseguir fazer isso. Pastor Carlos, vamos entrar então no tema de hoje, que é sobre o Espiritismo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho aqui nessa tarde qual que é a origem do Espiritismo. Eu queria também que você falasse um pouquinho sobre essa questão da reencarnação, da psicografia. Isso. Né? Dessas questões que são muito polêmicas, porque tem muitas pessoas que acreditam nisso. Justamente por isso. Pela prática. Justamente. Ontem, inclusive, nós tocamos um pouquinho nessa questão, que as pessoas são enganadas, porque o guia lá de frente fala assim que recebeu lá o espírito do filho que morreu. Aí o camarada fala igualzinho, como o filho falava antes quando estava vivo. Isso. Aí se a mãe tem um apelido, né? Ele chama a mãe pelo apelido. Isso engana essas pessoas, o que faz essas pessoas ficar aprisionadas naquilo ali. Eu queria que o senhor falasse nessa tarde justamente sobre isso. Tá bom. Bom, o Espiritismo no Brasil, ele é uma mistura. É o samba do crioulo doido. Ninguém aqui no Brasil sabe de onde veio. Mas o Espiritismo veio da França. O termo Espiritismo é francês, é Espiritisme, no francês, eu não sei como é que pronuncia. E ele é uma doutrina que ele é filosófico e espiritual. Ou seja, religioso e filosófico. Então eles orbitam nessas duas esferas, da religião e da filosofia. Por isso que o Espiritismo, criado na França, ele tinha o único objetivo de comunicação entre vivos e mortos. Então, essa é a filosofia.
Tem uma série que passa no History Channel chamado Houdini, do mágico, o grande Houdini. O Houdini, ele foi um homem que ele foi um ilusionista. Ele era aquele que se acorrentava, caía em tanques com água e daí saía, soltava as correntes e tal. É uma lenda. E ele é na época de um dos grandes dos escritores ingleses, né? Houdini era inglês, como Arthur Conan Doyle, que escreveu Sherlock Holmes, não é? Edgar Allan Poe nos Estados Unidos. E esses escritores, eles tinham uma vertente espírita muito grande. A mulher de Arthur Conan Doyle, chamada de Lady Doyle, ela era espírita e ela era médio-sensitiva. Ela incorporava, entre aspas, as pessoas mortas e falava com os vivos, né? E Houdini teve uma parte da vida dele que, além dos shows que ele fazia nos grandes teatros, né? Nós estamos falando de 1800 e alguma coisa, ele tinha por objetivo natural, pessoal, desmascarar os espíritas. Porque a mãe dele havia falecido e ele não tinha contato com a mãe dele. E alguns espíritas vieram falando, olha, sua mãe encarnou, incorporou, e ela quer falar com você. E ele era muito inteligente. Ele conseguiu desmascarar vários. Na série que passa no History Channel... Interessante, hein? Na série que passa no History Channel, não é patrocínio do History Channel esse programa, tá? Not sponsor. Mas na série, ele fala, ele começa a desmascarar. Ele vai, e aí a médium começa a falar com a voz, dizendo, eu sou fulano e tal. Daí, na hora ele chuta a mesa, liga a luz e começa a descobrir todas as farsas, as mentiras do espiritismo. Isso lá no século XIX. Nós estamos no século XXI. Lá no século XIX. Então, já há uma vertente do espiritismo mentiroso desde que ele nasceu. Tá? Então, é uma mentira desde que nasceu. As materializações plasmáticas com plasma foram provadas já por A mais B, tanto que hoje não existe mais. Na época, o espírito da pessoa vinha e se materializava com plasma, como se fosse uma gosma, espumenta, assim. Tipo a espuma de barbear. Formavam uns monstrinhos de espuma de barbear e falavam, é o espírito que materializou. Já descobriram, já no século XIX ainda, que era farsa, que era mentira. As levitações, que muitos médiuns espíritas levitavam, descobriram que era farsa, que era mentira. Fotos clássicas do espiritismo. Eu peço a qualquer espírita que esteja nos ouvindo, filósofo espírita, mestre espírita, kardecista de alto grau, manda para mim um e-mail com as fotos tradicionais do espiritismo, com levitações, e eu provo por A mais B que são fake, que são fotos montadas. Na época não existia Photoshop, então tinha outras técnicas de montagem, de sobreposição de imagens nos filmes, nos cromos dos filmes, e eu mostro publicamente que é tudo montagem. Então, nunca houve uma prova de que há uma comunicação de um vivo com um morto. Não há prova. Isso eu estou falando da ciência e da filosofia. Não há como provar. Então é tudo em cima do campo da subjetividade, é tudo em cima do campo. Aí eles vão, como eles são filosofia, mas são religião, é do campo da fé. Mas isso não é fé. Isso é fideísmo. Porque a fé, ela é racional. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos 12. Quando a fé ela é irracional, quando ela foge do campo da razão, ela se torna fideísmo, que é o que o fanatismo religioso gera o fideísmo, não gera a fé. Então o espiritismo começou dessa forma, como engano, para angariar fundos, dinheiro, porque só os ricos participavam das sessões, pagavam muitas quantias em dinheiro, altíssimas quantias, para falar com seus entes queridos. É o que eu falei ontem, é uma doutrina confortista. Morre um filho tragicamente, não deu tempo de se despedir, não deu tempo de falar o quanto ama. Eu estava voltando de uma viagem no ano passado, o avião cruzou por uma tempestade que assolou a cidade de Ourinhos, em São Paulo. Eu estava em voo, quando a tempestade passou do Paraná para Ourinhos, de São Paulo. O avião passou no meio da tempestade, quase caiu o avião. Os bagageiros abriram, caiu malas, essas malinhas de mão que ficam em cima do bagageiro, no corredor do avião. Foi terrível, gente passando mal, suco, lanche voando. E naquela hora eu pensei que o avião ia cair, nós íamos morrer. A primeira coisa que doeu, eu sou um pastor, eu sou um teólogo, eu sou um crente. A primeira coisa que me doeu no coração foi a possibilidade de eu cair com o avião, morrer e não me despedir da minha mulher e dos meus filhos. Então, e eu sou crente. Imagina uma pessoa incauta que perde um filho tragicamente. Aí o espírita vai lá e diz, não, seu filho está ali, você pode falar com ele está num lugar de luz.
Quanto custa isso? Qualquer preço. O camarada vende a casa, vende o carro para falar com o filho mais uma vez. Então é uma teologia... É uma coisa errada por aí, já. Hã? Já está errado por aí. Claro. Essa questão de cobrar. Já é uma doutrina confortista para as pessoas. E aí as pessoas falam, mas eu falei com o meu filho. Então eu vou explicar para vocês que estão me ouvindo pela rádio e estão me vendo pelo YouTube. Eu vou explicar para vocês como funciona isso. O inferno, por ser antes do inferno, eu falei bastante sobre o inferno ontem, falei que não é um lugar geográfico, não é um buraco cheio de fogo onde Deus joga as almas lá, não é isso. É um reino organizado. Então o inferno, ele tem demônios. E os demônios são em altas escalas. O demônio que está no mendigo, viciado em crack, comendo lixo, não é da mesma escala que um demônio que está num empresário, voando de jatinho particular, indo para a Europa fazer compra e voltando. Então são demônios de escalas diferentes. Nessas muitas escalas, alguns deles são designados para seguir pessoas, como se fossem espiões. Talvez alguém que está me ouvindo agora, que já tem por natureza ser medroso, já vai pensar, e agora como é que eu vou andar na rua? Eu vou daqui à padaria e vai ter um demônio me seguindo. Não é? Sabe por que Deus não permite que nós vejamos o mundo espiritual? Porque nós ficaríamos loucos. É verdade, tem razão. O trânsito espiritual é muito grande. Nesse exato momento, onde nós estamos agora, tem anjos e demônios transitando, lutando, impedindo. Demônios querendo entrar aqui para me fazer calar. E os anjos do Senhor impedindo eles lá do lado de fora. Então, agora, nesse exato momento, demônios na sua casa querendo impedir você de ouvir essa internet, ouvir esse rádio, e anjos do Senhor bloqueando a ação deles. Então, é uma batalha. A batalha é contínua, completamente... não cessa, não para o tempo todo. Então, os demônios, eles têm ordens de trabalho. E uma classe de demônios que tem ordens de trabalho são esses mensageiros, que são de grupos de demônios familiares enviados para seguir as pessoas desde o dia que elas nascem. Então, vamos por partes, para as pessoas mais incautas entenderem. Se você ficar um mês na Bahia, você é paranaense, um mês em Salvador. Salvador não, porque é uma metrópole. Um mês numa cidade do interior da Bahia, que eles falam bem arrastado, bem puxado, o baianês, né? Quando você voltar para cá, você tá com um sotaquezinho. Se você ficar um mês no Rio de Janeiro, você volta, né? A Alba é carioca, né, Alba? Ela já fala igual paranaense, tá aqui no Paraná. Perdeu bastante o sotaque dela. Mas se ela ficar um mês no Rio de Janeiro, volta todo o sotaque dela. Por quê? Porque o ser humano, ele agrega isso. Nós somos, né, sensoriais, nós captamos as coisas. Imagine você ficar uma vida inteira, desde o dia que você nasceu, junto com a pessoa. Você vai pegar todos os tiques da pessoa, você vai falar igual a pessoa, não é? Quando eu vejo a minha esposa ensinando alguém, eu me vejo nela. Porque ela aprende comigo, eu aprendo com ela, e eu vejo ela falando coisas que eu falo todo dia, porque um fica parecido com o outro. Esse demônio, ele vem seguindo a pessoa, seja crente ou seja ímpio, porque, como eu já expliquei isso outras vezes, no mundo espiritual não tem distância. A distância existe no mundo físico porque tem métrica. Então nós sabemos que 1 metro é 1 metro porque tem a luz do Sol que viaja no espaço a 300 mil quilômetros por segundo. Numa fração dessa viagem da luz foi medido 1 metro e a partir daí tem uma linhagem de medição, não é? Que é o metro. Antigamente era cana. Usava-se uma cana que sempre era replicada do mesmo tamanho e aquela era a medição. Os hebreus usavam o côvado, que era a distância entre o cotovelo e a mão. Até que a ciência conseguiu medir com a luz, virou 1 metro. Então nós temos a metragem. No mundo espiritual não tem luz, não tem sol, não tem lua, não tem terra, não tem luz, então não tem metro. Então se eu disser que um demônio está a 1 metro de mim, ele fisicamente, no mundo espiritual ele pode estar a 1 milímetro de mim. Então não há distância no mundo espiritual. Por isso que mesmo crente ou ímpio, no mundo espiritual não há distância. A distância não existe, não é? Por essa razão, que quando nós falamos que os demônios seguem, eles estão seguindo, seja da distância que for, não é? E vão vendo a pessoa crescer, nascer, né? Nasceu, cresceu, aprendeu a andar, aprendeu a falar, e a criança vai se desenvolvendo, e esses demônios vão aprendendo. Só essa classe de demônios tem o poder perceptivo de ver o mundo físico. Os demais demônios não têm poder de ver o mundo físico, então eles precisam incorporar. Aí eu já entro daqui a pouco na incorporação. Por que eles incorporam nos pais de santo, nos médios? Tá? Tem o poder de incorporar. Mas os demônios mensageiros, esses espíritos familiares, eles têm o poder de ver o mundo físico. Talvez não como a gente, né, com essa nitidez, com essa clareza, mas conseguem ver, perceber o mundo físico. Aí a pessoa aprende a andar, ele aprende a andar igual.
É a experimentação, não é? Ele aprende a escrever com a mesma caligrafia. A pessoa faz uma assinatura, uma rubrica, ele aprende a rubricar igual. E assim sempre. Então, quando a pessoa morre, o espírito da pessoa é guardado. A palavra de Deus diz que aos mortos, nós falamos isso ontem, que aos mortos não resta recompensa, porque eles ficam numa latência, eles ficam apagados, a memória deles descansa no esquecimento. Então, como que o espírito humano volta? Não volta. Eu citei ontem a palavra do rico e do Lázaro, a parábola do rico e do Lázaro. Inclusive, quem está assistindo e deve estar perguntando, como que eu faço para ouvir, para ver ontem, não é? Você pode entrar no meu canal do Facebook, no canal do YouTube, Facebook também. Mas no YouTube, youtube.com/Carlo Ribas. Tudo junto. Carlo é o mesmo que Carlos, mas sem o S no final. E Ribas com o S no final. R-I-B-A-S. Carlo Ribas. E aí você vai poder ver o de ontem, né? A entrevista na rádio. E lá eu falo sobre isso, sobre o espírito não poder voltar. Então o demônio opera nessa hora. Como o espírito não pode voltar, o demônio faz, às vezes, porque ele é o enganador, ele é o pai da mentira, ele vem e se faz passar pela pessoa. Tem uma história muito legal que eu ouvi alguns anos atrás, de um casalzinho de idosos, de uma igreja bem tradicional, e eles já tinham aí 80 e poucos anos cada um, 82, 83 anos, e eles sempre falavam, no quarto, antes de dormir, deitadinhos na cama, os dois vozinhos, como será que é o paraíso? Como será que é, depois que nós morremos, a glória de Deus? Eles comentavam sobre isso. Acontece que a velhinha, o nome dela, se eu não me engano, era Sandra, e o velhinho, sei lá, Inácio, não sei. A velhinha faleceu. Foi uma perda muito grande pro vozinho, irreparável. E na frente da casa deles tinha um centro de umbanda, onde tinha médios que incorporavam. Determinado dia, passado ali um mês depois da morte, um jovenzinho, filho de santo, foi até ele e disse: seu Inácio, eu sei que o senhor não acredita no que eu vou falar pro senhor, mas a sua esposa incorporou ali no centro, ela está incorporada ali. E ele disse: não, eu não creio nisso. E ele falou, o rapazinho: olha, ela disse que o senhor não ia acreditar, porque vocês são evangélicos, vocês não acreditam nisso. Mas ela mandou um recado pro senhor. Ela disse: ó, lembra ele, no dia que nós estávamos deitados na cama, e nós estávamos conversando sobre como seria a glória depois da morte, a vida com Deus, como seria isso? E ela descobriu, porque ela já foi, então ela voltou para te contar. E aquilo era um diálogo que só os dois tinham tido no quarto. Era impossível qualquer outra pessoa saber. O vozinho, já de 80 e poucos anos, pegou a Bíblia dele e foi. Atravessou a rua, andou alguns metros e foi. Chegou lá, passou pelo congá, deu aquela, né, foi pelo ladinho assim direito, chegou lá no médium que estava lá do outro lado do congá, e ele estava sentado numa cadeira com a mesma posição física que a vozinha ficava sentada, com a perna cruzada do mesmo jeito, assim, com as costas arcadinhas do mesmo jeito. O rosto do homem parecia que era o rosto da mulher dele. Estava transfigurado. E aí, quando ele chegou, o médium falou para ele: ô, meu velho, que bom que você veio. Eu tinha medo que você não acreditasse, que você não fosse vir. Com a mesma voz que a mulher falecida. E aí o vozinho evangélico ficou desconcertado e falou: quem é você que está aí? E ela disse: sou eu, meu velho. Sua mulher, sua esposa. Você não é minha esposa. Sou eu sei que você está olhando para o corpo desse homem. Mas eu estou dentro desse corpo, falando com você. Ele me emprestou esse corpo para eu poder falar com você. Aí ele disse: então escreve o teu nome. Escreve o teu nome. E ela tinha uma pemba, que é um giz que se usa na Umbanda, para escrever os símbolos da Umbanda, né? Os símbolos de Umbanda. E ela pegou e começou a escrever S, o nome dela era Sandra, e A, e aí ele pegou e clamou em nome de Jesus, falou: escreva em nome de Jesus o teu nome. E ela concluiu escrevendo Satanás. Então essa história é muito forte. Forte, né? Quer dizer, ele quase foi enganado, ele quase foi iludido, mas por mais que o luto pesava muito a ele, doía muito no coração dele, eu imagino que para um casal de idosos, quando um dos dois cônjuges falece, o outro sofre muito mais do que um casal de pessoas jovens. Ele ainda foi na palavra de Deus, ele ordenou em nome de Jesus. E em nome de Jesus o diabo não vai poder mentir, porque ele tinha que mostrar quem ele era. Então, o espírito mensageiro faz isso, ele acompanha a pessoa. E aí como é que eu explico a psicografia? A psicografia é exatamente isso.
Ele aprendeu, o espírito mensageiro, esse demônio, aprendeu a escrever com a mesma letra, com a mesma caligrafia, aprendeu a assinar com a mesma assinatura, e ele entra no médium, o demônio, escreve cartas, bilhetes, ele tem informações da vida daquela pessoa, porque ele acompanhou a vida inteira, vendo isso, e aí ele começa a escrever e assinar com a mesma assinatura. Como que você pode fazer uma prova de se esse espírito ele é um ente querido ou não? Se a pessoa é crente, né, e está sendo enganado por um ente querido, por um espírito se passando por um ente querido, ore em pensamento. Porque o demônio não pode ler o pensamento do servo de Deus. Então, faça uma oração em pensamento, Senhor, desmascara esse demônio, e aí em pensamento, a pessoa vai pensar lá uma coisa. Um dia que ele teve junto com aquela pessoa que faleceu, e aí ele não vai conseguir, de forma alguma, saber o que ele pensou, porque o demônio não tem acesso ao pensamento. Então, do crente, do ímpio, o demônio tem acesso, porque o ímpio está no mesmo barco que os demônios. Tá bom? Pastor, deixa eu... Chegando umas perguntas aí? Não, antes de... Sim, tem uma pergunta aqui, mas antes de fazer essa pergunta aqui, eu quero dizer para os nossos ouvintes, se você que está ligado conosco nessa tarde, e que você queira fazer alguma pergunta para o pastor Carlos Ribas, eu quero que você ligue no 3025 7878 ou 3025 7677. Se você ouviu o programa, teve algum tipo de dúvida, liga para cá. Ou se você não tem dúvida, você quer perguntar alguma coisa meio polêmica para confrontar ele também, você pode ligar. 3025 7878 ou 3025 7677. Ou você pode mandar uma mensagem de texto no 9961 4419. Tem uma pergunta aqui dizendo assim que sobre essa questão de que o demônio cresce quando a criança nasce, já vem o demônio crescendo e aprendendo todos esses... aprendendo a escrever como uma criança. Aí tem uma ouvinte que está me perguntando aqui se há um respaldo bíblico, da onde que o pastor tirou claro que isso. Não há. Né? Ela está me perguntando aqui da onde que o senhor tirou essa linha de raciocínio, né? A Andressa está perguntando isso. Ela falou assim, eu tenho dúvida, porque eu quero saber de onde que ele tirou isso. Isso, não há respaldo bíblico nenhum. Isso eu aprendi no satanismo, né? Eu fui satanista por 20 anos, nasci no satanismo. Tem gente que tem uma fundamentação religiosa um pouco interessante de se pontuar. Só acredita no que está na Bíblia. E aquele que só acredita no que está na Bíblia tem que parar de andar de roupa, porque não tem roupa na Bíblia, tem que parar de andar de carro, porque não fala de carro na Bíblia. Não pode ir no zoológico, porque não fala de girafa na Bíblia. Teve um irmão que falou, eu não acredito em dinossauro, porque a Bíblia não fala que existe dinossauro. São 14 horas e 18 minutos. Vamos dar continuidade aí às perguntas dessa tarde, né? E o Jonathan perguntou assim, pastor, sobre a velhinha lá da história que o senhor falou, né? Que o demônio... supostamente ela incorporou ali no espírito ali para falar com o seu esposo. A pergunta do Jonathan é essa. Essa mulher, ela era cristã ou não? Por que o demônio usou esse direito de imagem dela? Essa é a pergunta do Jonathan. Sim, não, é aquilo que eu falei. Se nós não bloquearmos esse direito em oração, o demônio acaba usando. Eu já encontrei demônios com o rosto de pastores, que não sabiam disso, e o demônio estava usando o direito de imagem dele. É muito mais complicado do que se parece. Por quê? Porque já teve casos da pessoa viva, em vida, não só o direito de imagem depois da morte, pós-mortem, mas em vida, o demônio se fazer outra pessoa parecer com aquele indivíduo, e aí causar uma confusão muito, muito séria em relação a isso. Então, qual é a minha explicação, a minha orientação sobre isso? Ore em nome de Jesus, impedindo todo tipo de demônio de usar a sua imagem, a sua voz, a sua escrita, a sua assinatura, seu perfil psicológico, seu perfil temperamental, comportamental, em nome de Jesus, amém. Aí o demônio não tem o direito de usar, tá bom? Veio duas perguntas aqui. Pode falar. A primeira não vou nem responder, porque não tem a ver com o tema. Se pode orar deitado, tem a mesma validade de orar deitado de joelhos. Eu expliquei isso ontem na igreja. Infelizmente, tomara que... Se o irmão foi no culto ontem, ele não prestou atenção nesse momento. Mas não faz parte do tema. Agora, a segunda, Gabriel perguntou, surto psicótico é espiritual? Não. O que acontece? Surto psicótico, ele... Vou explicar uma coisa assim, bem fácil do povo entender.
ele tem uma formatação que a ciência, que a psiquiatria clínica não consegue descobrir. Não há um psiquiatra hoje no mundo que consiga dizer qual é a causa de um surto psicótico. A psiquiatria não encontra causa. O que eles encontram? Tratamentos, terapias, formas paliativas, não é, medicações, mas nenhuma área da psiquiatria consegue provar cientificamente que o surto psicótico é causado por isso. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Olha, não toma sorvete, sai no sol que a boca entorta. Minha mãe falava isso. Minha mãe falava isso. A mãe da Francine falava que dava estopor. Esse é o nome que minha sogra dizia. Que estopor? Eu não sei, só minha sogra sabe disso. Aí, é língua estranha, pastora. Tem que ter interpretação de línguas para entender minha sogra falando. Mas aí não tem comprovação científica. Aí se um cientista fosse lá e comprovasse, a ciência ela é comprovada pela experimentação. Comprovasse que de cada 100 indivíduos, 96 tomaram sorvete, saíram no sol e entortou a boca, pronto, agora tem comprovação científica. Então vai ter uma normativa da Organização Mundial de Saúde dizendo, né, a Organização Mundial de Saúde adverte, não tome sorvete, saia no sol porque vai entortar a boca. O surto psicótico não tem normativa. Ninguém pode comprovar como dá. Senão, as organizações de saúde preveriam como seria cada surto e preveniriam. Prever e prevenir. Agora, é conjunto de fatores, né? Como eles não têm como provar. E o demônio aproveita esse conjunto de fatores das fraquezas emocionais, fraquezas mentais, das fraquezas espirituais, comportamentais e usa todo esse pacote para gerar os surtos psicóticos, né? Psiquiátricos, esquizofrênicos, enfim, todos esses, tá bom? Pastor, tem uma ouvinte aqui que perguntou assim, que diz que ela ouviu uma mulher testemunhar, que diz que quando ela estava não era cristã, né? Diz que os demônios vinham ter relação sexual com ela. Ele está perguntando se é verdade isso, se existe mesmo essa questão de demônios vir e acabar mantendo relação sexual com pessoas. Sim, existe, mas não é como a gente pensa que é. Um demônio não tem corpo físico, então ele não tem um órgão sexual masculino que possa ser introduzido no órgão genital feminino da mulher. Então não há como haver uma relação sexual. O que acontece é o seguinte, a partir da hora que a mulher que teve essa experiência de relação sexual, ou o homem, porque pode ser tanto um homem quanto uma mulher, ele teve, em regra, legalidade espiritual a ponto do demônio ter poder sobre grupos musculares do seu corpo físico. E aí o demônio entrando no corpo físico dele é uma pseudopossessão. Não é uma possessão demoníaca completa. Ele tem uma possessão apenas de grupos musculares. Ele contrai os grupos musculares do órgão genital e a mulher tem a sensação física que teve uma relação sexual. Ele vai contraindo. É como no homem tem a poluição noturna, quando o adolescente ou o homem que não tem relação sexual, ele acaba ejaculando de noite, espontaneamente. Então, o corpo produz essa própria musculatura sendo contraída e relaxada para que haja poluição noturna. O demônio faz uso disso e a pessoa tem a sensação de que está sendo possuída mesmo fisicamente, mas na verdade não está tendo uma penetração. Está tendo a contração muscular da região do órgão genital feminino e aí ela tem a sensação de que foi possuída fisicamente por um demônio. Agora, eu falo sobre isso no meu livro Bruxaria, o Desvendar de Segredos Ocultos, que está saindo a segunda edição agora a partir do início de março. Vai ter em todas as livrarias ou no meu site carloribas.com.br. A Josiane está perguntando aqui, pastor, que diz que ela passou um momento muito difícil na vida dela e diz que ela conhecia uma espírita. Daí ela foi visitar essa espírita e tal. E essa espírita não estava sabendo de nada. De repente, ela chegou nela e falou assim que ela precisava de um abraço. Porque ela falou bem assim, você, tipo assim, como se te entregasse uma revelação para ela, né? Ah, você tá passando por um momento assim, falou tudo que ela estava passando naquele momento. Sim. Ela tá perguntando assim, como que ela sabia do que ela estava passando? Por causa dos demônios mensageiros que seguem a vida dela, que ficam vendo tudo que ela faz. Sabe aquele negócio de que revelação, irmãos? Eu sempre falo, tem 3 tipos de revelação. Tem revelação que vem de Deus. E essa revelação que vem de Deus, chamada de profecia, tem que ser julgado. O apóstolo Paulo diz, 2 ou 3 profetizem e haja quem julgue. Então, profecia sem julgamento é falácia. Tem que ter julgamento. Segundo tipo de revelação e profecia, vem do diabo. O diabo também profetiza, também revela. E o terceiro vem da mente humana, das emoções, que é a famosa profetada, profecia na carne, né? No bife. Tem uma pergunta aqui, pastora. Pode fazer. Pastor Michael
mandou aqui uma pergunta. Em 1 João, capítulo 3, verso 8, baseado nesse texto, na parte B, toda obra que foi feita no centro de macumba precisa ser desfeita. Eu vou ler para vocês o que diz. 1 João 3, 8 diz, para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Toda obra de macumba precisa ser desfeita. Eu vou tentar entender a pergunta do pastor, nosso colega. Se eu estou andando na rua e vejo uma obra de macumba, se eu tenho que parar o meu carro e desfazer essa obra, é isso? Sim e não. Como que eu desfaço a obra? Eu desfaço na oração, no poder da oração. Eu desfaço ela no mundo espiritual. Porque desfazê-la por si própria, sem que haja a quebra de vínculo no mundo espiritual, não serve para nada. Não é? Como funciona o tempo? Porque é um timing na macumba. O pai de santo coloca, ou o filho de santo, enfim, alguém que fez, o sacerdote umbandista ou quimbandista, colocou o trabalho na rua. Tem um tempo do apodrecimento daquele elemento, até que demônios possuam animais ou mendigos que vão lá comer aquilo lá. Essa parte ninguém fala. Então há um timing nisso aí. Quando você vê a macumba lá, que já está podre, já acabou, provavelmente ela já se concretizou. Mas ainda assim é bom orar e repreender. Mas se você viu uma macumbinha lá fresquinha, recém-feita, tá bonita ainda, a bichinha farofa tá lá, ore e repreenda em nome de Jesus para evitar que aquilo se concretize no mundo espiritual. Tem só o final da pergunta dele, pastora? É que ele tá falando assim que não é essa questão de ver a macumba, mas a macumba, a questão é quando algo foi feito para uma pessoa. Sempre tem que ser quebrado isso na vida das pessoas? Sempre, claro. Quando alguém fez. Agora, não tem como saber quando, por exemplo, imagina quanto trabalho. Quando a pessoa, imagina quantos trabalhos fazem pra mim. Imagina agora quanto macumbeiro tá fazendo pra mim agora lá. Eu acho que ele quis dizer assim, por exemplo, se chega um membro, né, e acaba falando pra ele alguma coisa, eu acho que ele quis dizer em questão a aconselhamento, né? Se você sabe que existe, tem que ser desfeito. Em primeiro lugar, é óbvio, na oração. Se você tá na frente da casa de um membro da igreja, tem que ir lá e desfazer também. Pegar a mãozinha lá e botar na sujeira. Não é? Evitando contaminações, né? Coloca uma luvinha de plástico e tal, para não contaminar fisicamente, porque vai saber de onde que veio esses elementos. Mas se você não sabe, sempre ore. A nossa oração é preventiva. Eu costumo dizer que a oração é vacina. Ela previne. Então, muitos macumbeiros devem estar agora me amaldiçoando, falando um monte de porcaria, falando, esse pastor, não sei o quê. Não adianta. Pode falar o que vocês quiserem. Pode fazer. Vou dar uma dica, hein? Comprem produtos baratos para fazer macumba contra mim, porque como não vai dar certo, vocês gastam menos dinheiro. Tem mais pergunta aí, pastor? Porque eu tenho uma aqui. Tá, tem sim. Terezinha, é normal sonhar com pessoas que já faleceu? Sim, é normal. Se a pessoa é muito ligada, tem um vínculo muito grande com a pessoa que faleceu, o seu cérebro vai manter essa imagem ainda ativa por muitos anos. É normal, sim, tá? Perdi minha mãe, tem 8 meses e sonho com ela frequentemente. É exatamente isso. Tem um vínculo emotivo, afetivo muito grande e acaba sonhando, né? Ore a Deus, não é? Porque não é sua mãe o sonho, é só uma imagem formada pelo seu cérebro. Ore a Deus para que o diabo não use essa carência do afastamento, do luto, não use isso contra a senhora. Porque senão o diabo vai começar a fazer aparecer demônio passando pela sua mãe, falando com a senhora, e aí o diabo vai se aproveitar da tua carência. Então ore dizendo, eu repreendo, em nome de Jesus, eu sinto falta da minha mãezinha, isso é normal, o luto é normal, a senhora vai ter que passar por esse período de luto, como todos nós que perdemos entes queridos, eu perdi minha mãe também, passei por esse período, mas não permita que a sua carência se torne fraqueza espiritual e permita que o diabo acabe te enganando, tá bom? Aí ela termina a pergunta, se eu falecer hoje, eu for onde ela estiver, eu vou reconhecê-la? Bom, tomara que a senhora não faleça hoje, tá bom, irmã Terezinha? Tomara que a senhora não morra hoje, tá? Isso foi falado ontem no programa, acho que ela não ouviu. Foi falado ontem no programa, mas o que acontece? A sua mãe não sabe que morreu ainda, tá? Ela não sabe ainda, ela tá desligada. Então, se a senhora morrer daqui 100 anos, quando a senhora abrir o olho na eternidade, no mundo espiritual, e ela também, as duas vão até tomar um susto. Falar, ué? Você morreu junto comigo? Não, eu morri 100 anos depois. Então ela não tem ainda entendimento que ela morreu. Então fique tranquila, sua mãe tá guardada, tranquilinha. Só vai saber disso quando tudo acabar. Quando todo mundo acabar, aí ela vai saber que morreu. Pastor, tem uma pergunta assim. Uma ouvinte que... Ela disse assim que achou muito interessante essa questão que você disse de desligar, né? Quando uma pessoa usa a imagem da outra, que já morreu, babá. Ela falou assim, pastora, e quando essa pessoa está viva? Ela falou assim, já aconteceu um fato, dela estar dormindo, e de repente veio um parente dela no quarto dela, acordou ela, e disse que ela acordou, e quando ela olhou assim, de repente aquele parente sumiu. Ela falou assim,
tem que fazer a mesma coisa? Exatamente. Ó, e por que acontece isso? Ela falou, por mas causa daí dessa é dois ligação? casos. Não, é 2 casos. Aí pode ser 2 coisas. A primeira, eu já falei, junto com a resposta, estava meio misturado, que eu disse que já aconteceu de pastores eu ver demônios com o rosto de pastores que estavam vivos. Então o demônio estava usando a imagem daquele pastor vivo ainda para causar confusão. Teve um caso de um professor meu na faculdade de teologia que a mulher dele viu ele num carro com uma loira bonita. E quando ela parou o carro dele, quase cometeu um acidente, ela ficou, né, imagina, doente de ciúmes, era o mecânico que estava com ele. Então o diabo fez ela ver o mecânico com cara de uma mulher para causar uma confusão no casamento. Então esse foi um caso. Agora, pode ser esse o caso dessa irmã ou desse irmão, enfim, que mandou a pergunta. Essa irmã. Mas há um outro caso, que é quando um satanista faz uso do poder de tirar o espírito dele do corpo e viajar no mundo espiritual, que é chamado pela gnose de projecionismo ou viagem astral. O satanismo usa muito isso. E aí, nesse caso, se esse parente dela tem algum envolvimento com o ocultismo ou o satanismo, ele pode acabar terindo no quarto dela em espírito dele. E é parecido para ela. Eu fazia muito isso quando eu era satanista, meu livro eu conto isso. Lá na igreja Sementes da Fé, eu tô no meu DVD. Ela tá dizendo aqui que não, que inclusive ele é cristão, ele é crente. Então foi um demônio que apareceu usando a imagem dele. Ela tem que orar e bloquear isso em nome de Jesus. Olha só. E eu vou falar hoje, pastor, e amanhã na sua igreja, na Sementes da Fé, sobre tricotomia, espírito, alma e corpo, nessa sequência de seminários de treinamento sobre vida espiritual, batalha espiritual, que nós estamos tendo na sua igreja. E hoje e amanhã eu vou falar sobre isso, sobre espírito humano que sai do corpo, que vai na casa dos outros, tudo isso que nós estamos falando aqui, sobre o projecionismo, a viagem astral, sobre sonhos, sobre tudo isso nós vamos falar hoje à noite. Inclusive, pastor, aconteceu um fato, eu até entendi a pergunta dessa ouvinte, mas deixei, lógico, você responder, né? Porque eu estive na aula passada e eu aprendi isso, porque a babá do meu filho, acontecia muitas vezes do demônio usar a imagem dele para ir lá visitar a babá do meu filho e falar, Sara, acorda, Sara, e ela acordar na madrugada. Aí quando eu aprendi isso, né, na aula do pastor Carlos Ribas, que a gente tem que bloquear isso, proibir o demônio usar a imagem, eu fiz isso e não aconteceu mais. Amém. Justamente quando eu aprendi isso, eu coloquei isso em prática, porque eu fiz alguns cursos de batalha espiritual, mas nunca tinha aprendido isso. E quando eu aprendi isso da outra vez que o pastor Carlos veio na nossa igreja, em dezembro, né? Eu coloquei em prática. E quando ela disse isso pra mim, Dani, tá acontecendo assim, assim, assim. Eu falei, isso é demônio. Eu orei, graças a Deus, nunca mais. Então fica aí a instrução aí pra essa ouvinte. A Patrícia tá dizendo aqui, deixa eu explicar aquela questão lá atrás, quando eu te fiz a pergunta, né, sobre os macumbeiros, se pode orar, se tem autoridade de orar. Sim, e eu falei só de chamar a polícia, né? Só de chamar a polícia, né? Então, tem que orar sim, tem que repreender, não é? Da mesma forma, aí algum amigo nosso, querido, espírita ou da Umbanda, aqui em Banda, vai falar, ué, então os crentes ficam jogando praga na gente? Que história é essa? Da mesma forma, o mundo espiritual ele é ativo e dinâmico, ele não é parado. O mundo espiritual tem um equilíbrio dinâmico. Ele se equilibra em movimento e não se equilibra parado. Então, da mesma forma que forças contrárias atingem a igreja também tem que atingir as forças contrárias. Nós temos uma luta. Há um ataque necessário para causar equilíbrio no mundo espiritual. Então, não é querer o mal das pessoas. Eu passo, toda vez que eu vou para uma cidade perto da minha, nós passamos por um centro de magia, na BR, né? Quando abriu o centro, ele era bonito, grandão, cheio de estátuas à frente de Exu Caveira, Tranca-Rua, tá tudo lá, as pombagias, tá tudo lá. Eu passava, abria a janela do carro, botava a mão pra fora, eu repreendo em nome de Jesus. Eu cancelo todo o poder do diabo, eu anulo o poder do diabo, eu frustro os planos de Satanás, nada vai dar certo aí dentro. Nada vai dar certo, não vai descer entidade nenhuma, os médicos vão ter que começar a mentir pras pessoas, vai dar errado o que eles falam pras pessoas, as pessoas não vão voltar mais. Vai fechar esse negócio. A última vez que eu passei lá, tinha uma imagenzinha desse tamanho. Ficou só um demôniozinho lá que tá persistindo. Mas vou pegar esse. Ele não sabe com quem ele tá mexendo, pastor. Ele é o último, ele é o resistente, mas vou derrubar também. Por quê? Porque eu prezo pela vida das pessoas. Eu zelo pela vida das pessoas que estão indo lá dar dinheiro. Porque o camarada, quando vai na igreja, fica falando que o pastor pede dinheiro. Mas não dá R$2 de oferta. Mas pra fazer uma macumba, paga 8 mil na macumba. Verdade, tem paga razão. 30 mil num trabalho de separar casal. E é tudo muito caro. 30 mil. Sabe quanto custa o trabalho hoje no Brasil pra enlouquecer uma pessoa? Isso no satanismo? 150 mil reais. Camarada vende um carro de luxo,
vende um terreno para fazer um trabalho. Aí se converte para dar R$2 de oferta, fala que pastor é ladrão. É isso aí. Pastor Carlos estará conosco durante essa semana, um seminário lá na nossa igreja. Você que está nos ouvindo, ainda dá tempo. Segunda e terça ele falou sobre intercessão profética. Hoje e amanhã ele vai falar sobre tricotomia. Você quer participar desse seminário? R$50 só a inscrição. Você vai ter a sua apostila, você vai ter o teu certificado para você participar com a gente desse seminário de ensinamento. É algo muito tremendo, viu? Ontem a aula foi bacana, foi muito tremendo, muito bacana. O legal dessa aula é que ele cede ali a oportunidade para você fazer pergunta na hora, entendeu? Então você que queira participar com a gente, venha hoje cultuar conosco. Você vai procurar ali na recepção a Alba, você vai fazer a sua inscrição, vai pegar a tua apostila, R$50 em inscrição e você vai participar com a gente. Começou segunda e vai até domingo, tá certo? Você quer o telefone para você ligar? Você vai ligar daqui ainda meia hora, né? Porque daqui a pouco mais ainda a Alba vai pra igreja que tá aqui com a gente. Você vai ligar nesse número aqui. Eu vou te dar agora o número para você ligar, para você fazer a sua inscrição. Procura ela depois lá no culto e pegue as suas apostilas. 3027 4408. 3027. Opa, desculpa. Oh, meu Deus, eu tava dando outro número, né? Deixa eu dar aqui o número certo, né? 3029 4970. Esse é o número, viu? Lá da nossa igreja para você ligar. 3029 4970. Você vai ligar, vai falar com a Alba, você vai dar o seu nome e você vai hoje lá na nossa igreja, na Avenida Jorge Timofeng, número 500, bem em frente ao McDonald's, tá? Para você participar desse seminário que vai ser muito bacana, viu? Hoje começa a aula de tricotomia, viu? 3029 4970. Vou repetir. 3029 4970. Às 8 horas da noite, né, pastor? Às 8 horas da noite. E você também vai poder acompanhar essa fala de hoje à tarde no canal de YouTube do pastor Carlos Ribas. Isso, youtube.com/Carlo Ribas. Carlo é o Carlos sem S. Isso. É italiano. Carlo Ribas. CARLORIBAS. Tá certo? Procura o pastor Carlos lá no YouTube, nos canais de YouTube, e você vai ser muito edificado, porque tem muita coisa lá. Tem o testemunho dele, tem bastante coisa bacana lá, viu? Inclusive, o programa de ontem já está lá no canal ou não? Tá lá já. Já está lá no canal. Bombando. E o programa de hoje já tá filmando, a sua linda esposa está ali, ó, na direção da filmagem, e mais tarde vai estar aí já no canal da equipe técnica, tá ok? O programa tá acabando, tem mais alguma pergunta aí? Tem uma pergunta aqui. A irmã Eva perguntou assim: foi revelado ontem que o nome dela e mais 4 pessoas da família dela estão no centro de Macumba. Estão fazendo trabalho para a família, foi revelado isso. E está realmente complicado na casa dela. O que deve fazer? Eu não vou entrar no aspecto que se essa revelação é verdadeira ou é emotiva, se alguém... Porque tem muita gente que é meio pilantra, hein? Que vê que a pessoa tá sofrendo, todo mundo sofrendo, e pega e fala, é macumba e tal. Às vezes nem é. Mas, se realmente for, se for verdade... Quem sabe a pessoa nem conhecia ela e falou, né? Vai saber se for uma revelação mesmo. O que tem que fazer? Repreender. Mas aí eu vou falar pra irmã Eva procurar quem revelou, porque quem revelou tem a obrigação de desfazer o trabalho. Porque a palavra de Deus diz que Deus só revela aos profetas aquilo que vai fazer. Então, se Deus revelar a um profeta que tem macumba no centro lá da família dela, esse profeta que teve a revelação tem que orar pra tem a obrigação de cancelar esse trabalho. Senão ele não tem nem que falar. Porque você acusar problema é uma coisa, você resolver é outra totalmente diferente. Então, irmã Eva, procure a pessoa que revelou para a senhora e faça a pessoa ir lá no centro de macumba desfazer o trabalho, ou orar, fazer uma campanha de jejum. Porque Deus não revela aos seus profetas, Deus não faz nada antes de revelar aos seus profetas. Então o profeta tem a obrigação de resolver o problema. Para finalizar agora a programação, eu quero fazer uma pergunta para, quem sabe, ajudar muitos dos que estão nos ouvindo nessa tarde. Pastor Carlos, com certeza há muitas pessoas nessa tarde que estão nos ouvindo que estão com a sua vida toda amarrada, que estão com o seu financeiro amarrado, que sofrem problemas emocionais, que tem problema com o filho, que tem problema com o marido, que vive um caos. Como que essas pessoas devem orar? Deve guerrear. Como que elas têm que se comportar? Quem sabe tem alguém que me ouve nessa tarde que já está até oprimido, com a mente cansada, que já não aguenta mais sofrer. Como que ela tem que fazer
para melhorar essa situação? Antes da oração, antes de orar, tem que fazer uma análise de vida. Primeiro, como é que está a sua vida? Tem gente que tem problema financeiro, mas não é dizimista fiel, não é ofertante fiel, faz voto com Deus e não cumpre, promete, né? Vai numa campanha, promete votar algo a Deus, não cumpre, promete fazer algo a Deus e não faz. É claro que Deus vai tê-lo como um tolo e não vai abençoá-lo financeiramente. Tem outros que são dizimistas fiéis, ofertantes fiéis, mas são ruins no que fazem. Tem uma loja de roupa muito cara num bairro muito humilde, ninguém vai comprar, vai falir. É um péssimo funcionário, vai ser mandado embora sempre. Todos os funcionários da empresa são ótimos, ele é um crente preguiçoso, não faz nada, chega atrasado, falta com facilidade. Vai ganhar as contas. O dízimo e oferta, nesse caso, não vai fazê-lo ser bom em alguma coisa. Ele precisa ser fiel e ser bom no que faz. E aí Deus vai abençoar. Então tem gente que não entende isso. Nessa família, né? Cuidar com a postura. Tem gente que se converteu, por exemplo, alguma mulher aí se converteu, o marido continua ímpio, bebendo, com problema. Mas se você for ver a conduta dessa mulher crente com o marido, ele nunca vai para a igreja. O problema do marido é ela. Ela fica cobrando, acusando. 1 Pedro capítulo 3 fala que a mulher sábia, crente, ela ganha o marido sem palavra nenhuma. Só pelo seu proceder, pela sua conduta. Aí tem muita mulher que chega lá e fala, não encosta em mim, você é um demônio. Como é que o cara vai querer ir para a igreja? Você vai pro inferno. Exatamente. Aí o pastor virou o culpado, porque antes esse marido ímpio tinha uma mulher ímpia. E tinha sua esposa ao seu lado o tempo todo. Do jeito que queria. Agora ela vive na igreja, domingo de manhã tá na igreja, domingo à noite tá na igreja, segunda noite tá na igreja, o dia inteiro tá na igreja, os filhos abandonados, o marido abandonado, então o homem vai achar que ele perdeu a mulher pro pastor e pra igreja, ele vai odiar a igreja sempre. Então a mulher crente tem que ter sabedoria também. Então, fazendo uma análise de vida e vendo se tudo está dentro dos conformes, aí como que vai orar? Você vai orar, Senhor, eu sou fiel a Ti no dízimo e na oferta, nos votos também. Eu sou fiel a Ti no meu procedimento como cristão. Eu leio a Bíblia e oro continuamente e louvo ao Senhor. Eu tenho uma vida com Deus, uma família debaixo da dispensação do Senhor. Tenho orado pelos meus parentes que não são crentes ainda. Senhor, o que é que está acontecendo? Sabe, Deus vai entrar com uma providência nisso? Claro que Deus vai. Mas pastora Daniele, 99,99% dos casos que nós encontramos no Brasil e fora do Brasil, por onde nós temos passado, não é falta de oração, é conduta. É o crente que tem a vida toda torta e acha que Deus vai consertar. Perdão, que Deus vai consertar não, que Deus vai abençoar sem consertar primeiro. Então, é caso de conduta. O cristão que tem uma vida santa na presença do Senhor, que quer que a vontade de Deus seja feita, nós falamos isso no primeiro dia, na segunda-feira, esse Deus vai abençoar. Agora aqui ele tem a vida toda, entendeu? Toda torta. Nossa, eu podia citar 1000 exemplos. Então, minha dica especial, para encerrar, tem mais uma pergunta aqui, depois vamos ver. Mas a dica especial, reveja a sua vida. Reveja, mas reveja de verdade. Aonde o demônio está agindo. Peça para alguém te dar dicas. Olha, o que está acontecendo comigo? Você pode me ajudar? Posso. O que acontece? Você é crente, mas você não para de beber cerveja? Você é crente, mas você ainda deixa os seus filhos usar drogas? Eu conheço crentes que estão deixando os filhos fumar maconha em casa, porque é melhor o filho... Aqui em Foz do Iguaçu, a moda é arguile, viu? Então... Mas... Deixa os filhos fumar arguile, se reunir nas casas, é um terror. E é crente. Como é que deixa isso acontecer? Deixa o filho ser objeto de ostentação ao demônio Leviatã. Já ensinei isso em dezembro. Eu vi um casal falando, não, eu prefiro que meu filho fume maconha em casa do que fume na rua. Que absurdo. Aí eu falei pra esse casal crente, falei, deixa seu filho... Exatamente, o demônio tá morando na sua casa. Deixa seu filho não quer sair da maconha, deixa ele ir pra rua. Ele vai tomar um pau da polícia, ele vai... Deus que me livre, não tô profetizando maldição, mas ele vai ter que aprender, porque a dor também faz a pessoa crescer. O ser humano também cresce com o sofrimento. Eu conheci numa igreja recentemente um missionário, vai ser ungido pastor agora dia 23, que passou 3 anos preso por sequestro e roubo à mão armada, e hoje é um homem de Deus. Será se ele não tivesse sido preso, tivesse roubado, sequestrado várias vezes e nunca ter sido pego pela polícia, hoje ele seria um crente, um pastor? Não seria. Então a dor às vezes é necessária para as pessoas. Então tem muita gente que é passivo, entendeu? Deixa acontecer a vida do jeito que for e quer que Deus abençoe. É fácil você querer ter tudo de bom, carro bom, celular bom, relógio bom, carteira com dinheiro, fazer o pecado, não tem ninguém para te dizer que você está errado e não querer a bênção de Deus, aí eu também quero, né? E também tem aquela questão da pessoa até que tem uma comunhão com Deus, vive uma vida íntegra com Deus, né?
e passa por essas mesmas opressões e tarará. E só que ele acha que ele não tem autoridade, né, pastor? Para mandar os demônios embora da sua casa, não é assim? Tem pessoas que é assim, que tem até uma vida em santidade com Deus, uma comunhão com Deus. É entre aspas, uma santa mulher de Deus, é um santo homem de Deus, mas ele acha que ele não tem aquela autoridade para mandar aqueles demônios embora de casa. Aí vive aquela vida aprisionado. Porque tem muito crente que tem medo de demônio. Sim, essa é a verdade. Verdade. Que se começa a orar na sua casa, aí sente uns arrepios. Ai, eu não vou orar mais. Exatamente. Porque o demônio tá oprimindo. Tem gente que é, né? Em muitos casos, expulsa o demônio de casa, mas as suas atitudes legalistas mantêm o demônio parado ali. Entendeu? Deixa eu ler uma pergunta aqui. Essa é top, hein, pastor? Essa é top. Liriana, sabe se é esse o nome? Pode ser, né? É verdade que feiticeiros e bruxas usam mariposas para enviar atos de feitiçaria contra as pessoas? Olha... Essa entende do negócio, viu, tomara pastor? que não, viu, Liriana? Porque eu tenho pavor de borboleta. Agora eu tô entendendo porque eu tenho medo de borboleta. Deve ser isso mesmo, viu? Olha, se eu fosse Deus, por 2 segundos eu ia acabar com todas as borboletas da Terra. Ô bichinho nojento, terrível. Eu acho que não. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Pode ser que alguma linhagem de feitiçaria que eu não conheço use realmente isso. Eu nunca ouvi falar. É aquilo que as pessoas não entendem uma coisa. Eles acham que uma pessoa que teve uma experiência de vida sabe tudo. E não sabe tudo. Eu sei tudo sobre o que eu vivi. Mas existem outras vertentes de satanismo, de baixa magia, que eu não faço a menor ideia. Não é? Tem gente que fala, teve uma irmã que revelou que tem um demônio lá com o nome de não sei o quê. É verdade? Eu falei, não sei o nome de todos os demônios. Tem 30 bilhões de demônios para cada uma pessoa na Terra. Se eu soubesse 30 bilhões de nomes, eu saberia só os nomes dos demônios que me atacam. Isso pra você ver o quanto isso é importante, né? 30 bilhões, né? Vai vendo. Como o diabo tem medo da gente. Então, dados do satanismo, tá? Não são dados da Bíblia, claro. Então, assim, enfim, eu desconheço, mas já é uma boa... Mas é uma boa pergunta pra você dar uma pesquisada também, pra pesquisar, né? E pra saber, porque agora eu entendo porque eu não gosto de mariposa e borboleta. Tá certo. O programa Sementes da Fé tá acabando, tá certo? Amanhã a gente volta com o pastor Carlos Ribas. Amanhã é o último dia dele aqui no nosso programa. E o tema de amanhã a gente não tem ainda, pastor? É que o tema é tão bom, que se nós formos falar, vai bugar tudo aqui. Portais? Será, Francine? Francine tá, minha esposa, dizendo... Ela quer falar sobre portais. Olha, interessante. Pra falar da cachoeira, das velas. Vela, cachoeira, Foz do Iguaçu. Vai ter muita gente que não vai Tríplice querer mais comprar Fronteira. Velinha, viu? É Olha verdade, aí. pastor. Vamos falar, então amanhã o tema é portais. Vamos falar sobre cachoeira, sobre velas. Pastor, eu posso acender uma vela de aniversário? Amanhã vai ser falado sobre isso, viu? Sobre vela de aniversário. Sobre quando acaba a luz da sua casa, se você pode acender uma vela. Eita. Olha que legal, vai ser legal o programa de amanhã. Viu? Gostei, pastora, isso era muito bacana. Então você não pode perder o programa de amanhã, tá? E se você quiser participar desse seminário com o pastor Carlos Ribas, hoje lá na nossa igreja, na Avenida Jorge Melfeng, número 500, eu vou te passar o telefone da nossa secretária lá da nossa igreja. Daqui meia hora você liga pra ela, viu? Que ela vai estar lá para te atender. O telefone da nossa igreja para você fazer a sua inscrição é 3029 4970. 3029 4970, ou você pode ir direto lá na nossa igreja hoje a partir das 20 horas. Programa Sementes da Fé tá acabando, pastor. Até amanhã. Até amanhã, Agora Deus abençoe todo mundo. E hoje todo mundo na igreja, hein? Sim, claro. Em nome Às de 20 Jesus. horas. Amém? Pastora, Deus abençoe, tá ali, ó, nos auxiliando. E a gente tá morrendo de fome, viu, irmão? Ô, Jesus, a voz chega, tá fraquinha,